hoje, todo mundo vê que Sérgio Moro realmente tem um lado. A gente viu que o PSDB, até quando o Sérgio Moro estava na frente do Ministério da Justiça, nunca foi investigado. Bastou o Moro sair, pro Aécio receber visitinha, pro Alckmin receber visitinha, pro José Serra receber uma visitinha. O Moro realmente estava fazendo um trabalho muito engraçado, né? Porque parece que é coincidência. Ele sair, tudo começou a andar. E então você vê que há 4 anos atrás já se falava disso. Pô, por que ninguém vai atrás do PSDB? Foi o escândalo na hora certa. Foi o escândalo da hora na era FHC entre 1996 e 2003. Também nas mãos do juiz Sérgio Moro, mas sem a pirotecnia do Petrolão. Ou seja, aquela época foi um protótipo, sabe? Foi o case de aprendizado. Como começar a mexer os pauzinhos, entender o funcionamento político dos grupos, quem precisa de apoio, quem não precisa de apoio. Foi ali onde tudo foi aprendido. Na época não tinha tanta mídia. Ele viu que era o elemento que estava faltando, depois quando ele estudou sobre a Operação Mãos Limpas. Porque a gente viu quão midiática foi a Lava Jato. Só olhar, inclusive, o nascimento do antagonista. E olha só, também o cara fala 4 anos atrás que a gente percebeu que nem todo procurador do MPF investiga corruptos em nome de Deus. E a gente vê, né, que realmente, olhando hoje, com as informações que nós temos, quem é Deltan Dallagnol, principalmente depois desses vazamentos que ocorreram na Vaza Jato, as conversinhas estranhas que ele mantinha com Cláudio Dantas. Como, por exemplo, esse ano a gente teve votação para o CSMPF, Conselho Superior do Ministério Público Federal. São 10 cadeiras e basicamente traçam as diretrizes para todo o Ministério Público, procuradores e diversos cargos. O Aras estava bem ali, né, olhando de perto para tentar conseguir cadeiras chaves, conseguir apoio para avançar com algumas coisas. E eleições passadas, na hora de escolher o procurador-geral, no caso o cara que era o Aras, lá para 2018, o Cláudio Dantas chegava lá pro Dallagnol e perguntando: e aí, quem é o nome da Lava Jato? E aí um desses vazamentos foi exatamente essa mensagem, juntamente com o Dallagnol conversando com o Carlos Lima, falando: e aí, o Dantas está perguntando quem é o nosso candidato. E aí o Lima falava: os nossos candidatos são o Mário Bosnaglia e o Nicolau Dino, que é irmão do Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB. Olha só, o governador do Maranhão tem um irmão que é amiguinho dos lavajatistas. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ele é amiguíssimo e tá pensando inclusive numa chapa com o Luciano Huck, que é amigo de Sérgio Moro. Mas é só coincidência, só coincidência. Então isso tudo começa a ser revelado, a gente vê quem é Deltan, quem é todo mundo. E no conselho, na eleição do CSMPF que eu vinha falando, quem conseguiu 2 vagas este ano foi o Mário Bosnaglia e o Nicolau Dino. E na disputa do Aras, os principais nomes que fizeram oposição ao Aras foram o Nicolau Dino e o Mário Bosnaglia. Os nomes dos lavajatistas. Então o pessoal que há 4 anos atrás já começava a apontar que existia, sabe, um início de desconfiança sobre o projeto de poder dos lavajatistas. E aí, olha só, também já se sabia que o juiz premiado não teve o mesmo apetite justiceiro doante dos poderosos do tucanato. E a gente viu, já mais que sabe isso daí, inclusive nos próprios prints da Vaza Jato, tem aquele print clássico que o Moro fala: não, para Deltan, né, esse negócio da FHC eu não sei, me parece fraco, e o FHC é alguém que a gente não pode ter o apoio melindrado. Tipo assim, não podemos perder o apoio do FHC, é um cara importante. Nele, apurou-se que 124 bilhões de dólares foram levados e lavados no exterior, daí com relação ao escândalo do Banestado. Nele estavam envolvidos grandes empresas, Globo e políticos expressivos. Opa! Falei pra você que a gente ia falar sobre a relação entre Sérgio Moro e a Globo. A Globo era um dos réus envolvidos no escândalo do Banestado, que Sérgio Moro era o juiz. Vai vendo. E aí, pessoal, estranhamente, a CPI, no caso, não deu em nada. E o judiciário, no primeiro grande caso nas mãos de Moro, jogou pesado com laranjas, prendendo apenas os chinelões. Os cabeças, o Moro ficou de boa. O procurador Celso Treis e o delegado José Castilho levantaram a tampa do esgoto e se deram mal. Suas carreiras acabaram quando denunciaram tucanos e seus aliados. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, uns documentos que eles geraram na época, inclusive mostrando o quanto a Globo vinha sendo investigada.
Castilho e Três viraram críticos das instituições em que trabalham. A experiência pioneira deles foi desprezada pela cúpula. Então, o Celso Três, ele segue um pouco a linha do Aras, ele é um crítico do lavajatismo. Essa forma, sabe, que os lavajatistas às vezes gostam de atuar. Algumas pessoas dizem assim que a forma como eles determinam as coisas, realizam as buscas e apreensões, não são métodos assim tão convencionais. Alguns falam até que são irregulares, não sei. Aí o pessoal do jurista, vou reproduzindo a fala que essa gente diz. E o Castilho, que foi o delegado da PF na época, olha só, isso muitos anos atrás, foi a estrela dela. Isso aqui tá falando de uma vez que ele foi num programa durante a madrugada na Record, aqueles programas que ninguém assiste. E aí levou o Castilho um livrão verde com a lista dos nomes de 3.000 pessoas com contas em dólar no esquema, entre mandantes e laranjas. A gente tinha um livro com todas as contas. Ainda tem, dá para baixar, vocês na internet, tem 1.200 páginas. E 1.200 páginas. Ele brandiu o livro no ar, no plenário da Câmara, sem sucesso. Havia gente poderosa envolvida, tinha gente lá dentro, é claro que queriam abafar, e foi o que fizeram. O Banestado sumiu da mídia quando começou o Mensalão, e o Petrolão substituiu o Mensalão. Castilho diz acreditar que o pessoal da PF, que hoje atua na Lava Jato, isso aqui em 2016. Esse pessoal da PF que atua na Lava Jato, quando o Sérgio Moro assume, ele leva vários, mas vários para Brasília. A gente vai comentar cada um. Só grave isso daí que a gente vai voltar para isso aqui daqui a uns 10 minutos. Então o pessoal da Lava Jato é movido não por sua preferência política, como muitos acreditam, porque cada um tem a sua. Mas esse pessoal, os lavajatistas, são movidos por uma imensa vaidade. É a mídia, é querer aparecer, está na vanguarda, tudo pura vaidade. Quer estar na mídia, quer aparecer. Em entrevista ao DCM, o procurador afirmou que é inconcebível essa intromissão da justiça na política. Esse policial, esse delegado, ele é até assim meio de esquerda progressista. Mas quando você faz aquele filtro básico, você realmente vê que tem assim uma certa atuação meio estranha. Ainda mais quando a gente olha, por exemplo, que a gente comentou recentemente no TSE, a questão do Disney Rossetti, que era da época da Lava Jato, mas de São Paulo, contou umas informações assim, um pouco privilegiadas, pelo menos é o que disse o Correio Brasileiro de Paulo Alexandre de Moraes. Então você vê, na época era ministro da Justiça, se não me engano, ou era da Secretaria de Justiça de São Paulo, não lembro. E você vai vendo como tudo vai ficando bem estranho. E só, então, com base na atuação dele, o Ministério Público Federal passou a criar grupos especializados em crimes financeiros. Isso daí com relação ao Celso Três. Esse procurador que teve a carreira, cara, jogada no lixo. O Judiciário também criou varas idênticas, sendo a primeira delas a do juiz Sérgio Moro. Ou seja, eles escantearam o Celso Três, pegaram o esquema que ele criou de investigação, porque o pessoal foi atrás de muita coisa, e eu vou mostrar pra vocês quem impediu deles continuarem. Foram os tucanos, já adianto. E aí, pegando esse exemplo, para criar algumas forças-tarefas, e uma das primeiras aí que vocês podem ver dessas varas foi a do Sérgio Moro. Banestado, Mensalão e Petrolão se ligam porque muitos dos procuradores e o juiz Moro trabalharam em todos eles. Todos os grandes esquemas de corrupção que o Brasil viveu e que no fim acaba sempre dando em pizza, a gente viu basicamente quem foi preso foi o Lula. O Lula. Tá. O Disseu foi na época do Mensalão. E realmente seus grandes. Quem, gente? Quem foi? Só laranja empresário. Só. Mas o espaço midiático, a construção do imaginário realmente foram grandes. Mas você vê, né? Esses juízes estavam em todos esses grandes esquemas. Não parece estranho? E a Globo estava lá. Por que eu estou falando? Que dívida é essa entre Sérgio Moro e a Rede Globo? Vejam só. Ele, ainda hoje, mantém cópia dos volumes do inquérito em seu gabinete. Gosta de exibi-los aos interessados. Isso aqui tá falando do Celso Três, o procurador. Nunca se pode fazer justiça porque o governo FHC tinha altos membros envolvidos. Parte do dinheiro serviu para a compra de votos para a reeleição dele. Outro escândalo da época. Como é que Moro trata a questão do FHC? Não, a reeleição do FHC foi uma coisa pontual na época, que entendeu? E hoje a gente vê que não vale a pena. Ele não critica, ele não fala da compra de votos, que é uma coisa que todo o Brasil sabe, ele pisa em ovos. Você vê, né? O Moro realmente garantiu que nenhum tucano sofresse durante mais de 10 anos no Brasil. Nossa experiência de combate à corrupção serviu como modelo para a Lava Jato. Não podemos avançar porque a CPI deu em pizza. E um dos entraves foi quando flagramos a Rede Globo e a RBS mandando dinheiro para fora. Opa, chegamos na Globo.
Quando chegou na Rede Globo, a CPI parou. E olha só, foram flagrados na época com remessas ilegais os políticos Jorge Bonhausen, José Serra, Sérgio Mota, já falecido, Ricardo Oliveira, que é operador das campanhas de FHC e do Serra, e até o jovem, na época, governador do Paraná, ex-governador Beto Richa. Paraná é o estado de quem? Não preciso falar, né? Paraná! Hoje, governador do Paraná, isso em 2016, que remeteu $1 milhão. Quase todos eram da cúpula do governo FHC. Ainda falava, o doleiro Youssef foi preso e tornou-se delator pela primeira vez. Foi a primeira vez que o Youssef delatou e ficou livre depois. É desde o Banestado. Gente, até os doleiros são os mesmos. Vocês entendem isso? Até o doleiro é o mesmo. Ó. Os juízes são os mesmos, os procuradores são os mesmos, os políticos são os mesmos, os doleiros são os mesmos. O que mudou é só assim, a mídia, né? Que gera aquele ai. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de